Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos no meu canal. Eu espero que todos estejam bem. Pessoal, eu quero pedir para você que está passando por aqui, se inscreva no nosso canal, deixe o teu like, teu comentário que é muito importante, tá? Nos ajuda aí a chegar na nossa meta, nos 1.000 inscritos, tá bom? Bom, pessoal, vamos falar hoje aqui, tá? Sobre uma notícia que saiu aí no portal UOL, né? Tá no Instagram deles, mas também tá aí no site deles, tá bom? Que fala aqui sobre a Michelle Bolsonaro, né? A Michelle Bolsonaro aí, que tem muita gente já falando, jornais, que o partido do PL, que é o presidente, tem o presidente Valdemar da Costa Neto, né? Que é o presidente desse partido, que é também o partido do Jair Bolsonaro. E já tem muita gente falando, inclusive o Valdemar da Costa Neto já falou em uma reportagem na CNN que eles vão preparar a Michelle aí para quem sabe ser candidata a presidente do Brasil em 2026, né? E por que eles falaram, que ele falou isso? Por que eles cogitam isso? Eles cogitam isso porque a gente que é de direita entende e temos aí, né, os nossos os nossos as nossas desconfianças, né, que não são tão desconfianças porque as coisas cada dia ficam mais claras, de que a esquerda, com certeza, o que quer fazer é ou prender o Bolsonaro ou deixar ele inelegível, né? Só que não é vantagem para a esquerda prender o Bolsonaro agora, por quê? Porque o Bolsonaro a popularidade vai aumentar ainda mais. Porque o Bolsonaro tem uma popularidade incrível. O Bolsonaro é o presidente mais popular do Brasil de todos os tempos. O Bolsonaro é o presidente mais popular, tá? Então, o Bolsonaro tem muito apoio popular, né? E hoje seria ruim para o PT, para a esquerda, né? O Bolsonaro preso. Então, eles estão fazendo de tudo para deixá-lo inelegível, tá? Prova disso é que tem uma matéria que saiu hoje que tá falando sobre aquela minuta, né? Tá falando sobre a minuta ali, que eu vou até pegar esse primeiro, tá? E daqui a pouco a gente já fala sobre a Michelle, tá? Ó, tá falando aqui, ó, no Metrópolis, tá? TSE, corregedor mantém minuta de golpe em ação contra Bolsonaro, tá? Benedito Gonçalves negou o pedido da defesa de Jair Bolsonaro para excluir a documentação que pode deixá-lo inelegível por 8 anos. Essa minuta que esse corregedor não quer anular esse processo é aquela minuta que estava lá, aquele rascunho que estava na casa do Anderson Torres, tá? Que está ali preso. E o Anderson Torres, quando foi interrogado pela Polícia Federal, ele falou o seguinte: olha, o Bolsonaro nem sabia da existência daquela minuta, tá? Era só um rascunho aquilo ali, não tinha nada demais, tá? O Bolsonaro nem sabia da existência daquela minuta, não foi entregue para o Bolsonaro não assinou, tá? Então, tipo, não vale aquilo ali. Depois que o Anderson Torres falou isso em depoimento, o advogado do Bolsonaro pediu para que fosse arquivado no TSE. E o corregedor já falou que não, tá? Que vai manter. Vocês sabem por quê? Porque eles vão fazer de tudo para deixar o Bolsonaro inelegível. E a gente que é de direita, a gente já sabe disso. O Valdemar da Costa Neto, que não é bobo nem nada, né? Que vocês bem devem conhecer ele, certo? Também sabe disso, né? E já tá aí preparando a Michelle. O Benedito Gonçalves, que é esse que negou o pedido da defesa do Bolsonaro para excluir o documento, tá? Da ação, é aquele que durante a posse do Lula, ele foi lá e falou no ouvido do Alexandre de Moraes:
missão dada é missão cumprida. Entendeu? Desculpa. Então, ele é o mesmo que falou isso aí para o Alexandre de Moraes durante a posse do Lula ali. Ele foi no ouvido do Alexandre de Moraes e falou isso, né? Já nota-se aí que ele não tem uma boa simpatia aí pelo ex-presidente Bolsonaro, né? E ninguém se entende até hoje o que ele quis dizer com essa frase, missão dada é missão cumprida, né? A gente tem aí as nossas suposições, mas a gente, como brasileiro, a gente ainda quer acreditar nas instituições, a gente ainda quer acreditar que as instituições funcionam, apesar de muitos contras, né? Muitas coisas contra. Mas a gente, no fundo, a gente ainda quer acreditar que algo vai funcionar. Que tem alguns ali que ainda, né, prezam pela Constituição, pelos direitos, né, dos brasileiros e pela sua própria dignidade e palavra. A gente quer acreditar nisso, né? E então a gente não sabe aí qual foi o significado dessa frase, mas esse corregedor, ele é o mesmo, tá? Que falou isso para Alexandre de Moraes. Então estava bem óbvio que ele ia negar, sim, o pedido aí da defesa para arquivar, né? Então, voltando ali para Michele Bolsonaro, né? O que aconteceu? O Valdemar da Costa Neto, ele deu uma entrevista na CNN e quando ele foi questionado sobre isso, ele falou que a Michele seria importante trabalhar, né, com ela e talvez seria um nome aí bem forte para a presidência da República em 2026, caso o Bolsonaro viesse a ficar inelegível, tá? É uma coisa assim que a gente entende, tipo, mas por que inelegível o Bolsonaro? O que o Bolsonaro fez para ficar inelegível? Eu não vejo motivo para ele ficar inelegível, certo? Porque a Dilma, que sofreu um impeachment, não ficou inelegível, tá? O Lula, que foi preso, condenado e descondenado, também não ficou inelegível. Então eu não entendo por que eles estão correndo tanto atrás para tentar deixar o Bolsonaro inelegível. Não faz sentido, na minha opinião, né? Mas como o Valdemar da Costa Neto já sabe que as coisas não estão caminhando pela lógica certa no Brasil, eles já estão aí investindo no futuro político da Michele. E na época ele falou isso e foi um alvoroço, né? Tanto que já apareceram, em outro vídeo eu trouxe aqui para vocês, uns funcionários do Palácio que, segundo a própria metrópole, denunciaram de supostos abusos aí da Michele. Então já estão processando a Michele também, já para não deixar ela livre aí para concorrer a algum cargo político, né? Porque eles não querem, na verdade, o que a esquerda não quer a família Bolsonaro, porque sabe que eles são muito populares, e ela, a Michele, também é bem popular, também tem apoio aí dos evangélicos, tem apoio das mulheres também, né? Então eles não querem isso, eles não querem mais saber disso, do Bolsonaro e nem da Michele Bolsonaro num futuro aí cargo político, né? Então ficaram alvoroçados. Então tá falando aqui, ó, na UOL, tá? No Instagram deles, eu peguei, ó. A presença de Michele Bolsonaro em um jantar do PL na última semana e pouco depois a ida dela ao Senado durante a posse e a votação para a presidência da casa ocorreram em meio aos planos do partido para ela nos próximos 4 anos, tá? O PL avalia preparar Michele para disputar o governo do Distrito Federal em 2026. A coluna apurou
que o primeiro passo dentro disso é ela assumir o PL Mulher Nacional, tá? Para isso, Michele terá um espaço no escritório que foi montado pelo partido também para Jair Bolsonaro, né? Os planos de lançar Michele, porém, esbarram na própria ex-primeira-dama. A coluna ouviu relatos de pessoas próximas a Bolsonaro de que Michele resistiu muito a entrar na campanha eleitoral de 2022. Por vezes ela desistiu de compromissos e gravações em cima da hora. O partido, porém, tentará convencer Michele a tentar esse caminho. O PL avaliou que a entrada dela nos vídeos da campanha e a presença nos eventos ajudou Bolsonaro a ganhar espaço junto ao eleitorado feminino, onde ele teve muita dificuldade. Se Michele realmente tentar a carreira política, ela deve enfrentar resistência familiar. A ex-primeira-dama e o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, não conseguem sequer conviver. Isso eu já não sei se é verdade. É a UOL que tá falando aqui, tá? Ela barrou a presença dele no Palácio do Alvorada enquanto o casal ainda vivia lá, tá? Essa parte do convívio deles, tá? Isso aí eu já não sei explicar porque eu nunca tinha tido acesso a isso, né? A UOL quem tá relatando isso de alguma fonte que talvez aí eu vá pesquisar mais pra frente, mas também não vem ao caso. Por quê? Porque família é assim mesmo, ninguém é obrigado a se dar bem com todos da família, não é verdade? Agora, vida pessoal deles não me interessa, vida pessoal deles é vida pessoal deles. O que importa é que se elas adentrar aí pra política e se fizer um bom trabalho, é isso que interessa. A vida pessoal dela, isso aí não nos interessa, né? Não sei nem por que o UOL foi reportar isso. Bom, enfim. E aqui tá falando que ele planeja para ela, em 2026, o governo do Distrito Federal, né? Na CNN ele também falou sobre a presidência da República, tá? Como a esquerda já se alvoroçou demais com esses relatos aí, né? Então, porque se eles entendem que a Michele Bolsonaro aí é um perigo para eles, né? E a esquerda não pode ter perigo, não pode concorrer, não pode ter ninguém que ameace, né? Então, a Michele Bolsonaro já veio nas suas redes sociais, tá? E eu tô pegando essa matéria da Metrópole, mas se você entrar nas redes sociais da Michele Bolsonaro, você vai ver que tem um post dela ali falando o seguinte, ó. Michele Bolsonaro afirma que não será candidata em 2026, tá? Ela afirmou aqui: eu entendo, tá, gente, isso aqui como uma cortina de fumaça para tipo baixar a poeira, entendeu? Para não ficarem tanto no pé dela, para não receber tanto ataques, né? Deixa para receber os ataques aí quando ela realmente for candidata, seja à presidência da República, seja ao governo do Distrito Federal, né? Seja qualquer um outro cargo político. Não tem por que sofrer isso antecipadamente, já que a gente está aí em 2023, né? Então, eu acredito que a Michele usou aqui de uma esperteza. Olha, fiquem tranquilos, fiquem sossegados aí, eu não vou participar de nada, eu não quero isso pra mim, tá? Vocês podem ficar com todos os cargos políticos e sejam felizes. Não, no meu entendimento é isso que ela quer fazer, tá? Não sofrer tanto ataque, porque realmente é uma situação difícil, tá? Ficar sofrendo ataques. E a Michele, ela é evangélica, ela é mais puxado para o lado evangélico, para o lado espiritual. Teve até um vídeo que a gente tinha visto dela na igreja, ela sempre busca orando com os manifestantes e tal. Então, não sei se ela vai querer isso para ela, né? Eu sei que tem que ter aí uma carcaça grossa para aguentar, porque não é fácil essa oposição, não. São sujos, né? E vão direto no pessoal. Isso é muito ruim. Mas
Vamos ver, né? Olha, tá falando aqui, ó. Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama da República, afirmou em suas redes sociais que não tem a intenção de se candidatar a nenhum cargo eletivo no futuro. Aí, abre aspas, ela falou o seguinte, ó. Oposição, fiquem tranquilos. Escreveu em uma publicação no Instagram, tá? Ela colocou: oposição, fiquem tranquilos, eu não tenho nenhuma intenção de vir candidatar nenhum cargo eletivo, diz o post da ex-primeira-dama, tá? Como o Valdemar da Costa Neto foi na CNN e falou sobre aquilo, sobre que tinha intenção de apostar nela para algum cargo político, seja na presidência da República em 2026 ou no governo do Distrito Federal em 2026, a oposição foi com tudo para cima da Michele, tá? Isso porque a gente está em 2023, mas já começaram a atacar e ela já foi denunciada e foi falado tanta coisa que eu já li sobre isso e ela não quer sofrer isso agora, né? Então ela foi lá e falou: olha, fiquem tranquilos, não precisem se alvoroçar, eu não vou me candidatar, durmam em paz, fiquem sentados aí tranquilos e que eu não vou fazer isso, não vou me candidatar, pelo amor de Deus. Gente, eu acho que isso é uma cortina de fumaça, sabe por quê? Porque eu faria a mesma coisa, tá? Eu não ia querer sofrer tanto ataque assim durante esses anos todos, entendeu? Então eu ficava quieta, deixava ali, ia me preparando e chegava, dava que cheguei, entendeu? E é isso que eu acho que ela tá fazendo. Por quê? Porque são muitos os ataques, né? Então nem todo mundo aí é preparado para tanta violência, tá? E eu digo violência porque ataques são violências também que a gente sofre. Aqui, ó, a declaração de Michele vem na esteira das especulações sobre o futuro dela após a derrota do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Informações vinculadas pela imprensa afirmam que ela é uma aposta do Partido Liberal em 2026 à presidência da República. Ela chegou a ser cotada como candidata ao governo do Distrito Federal. Ela é brasiliense, de Ceilândia, e no ano passado demonstrou ser uma cabo eleitoral poderosa ao eleger Damares Alves ao Senado contra Flávia Arruda, considerada a favorita até então. Também foi especulado que ela seria candidata ao Senado Federal por São Paulo, com o apoio da máquina do Estado sob o comando de Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Outro destino eleitoral cogitado foi o Senado Fluminense, né? A Damares aí que ganhou aí, né, as eleições contra a Flávia Arruda, né? E graças a Deus por isso, né? Por quê? Porque a Flávia Arruda era uma melancia que estava trabalhando no governo Bolsonaro, tinha ali um ministério, né? E na posse do Lula foi lá e abraçou o Lula e falou: estamos juntos, né? Então era aí uma pessoa que estava em cima do muro, nem lá nem cá, queria ir ganhar um cargo no governo Bolsonaro, mas já estava ali trabalhando, vai saber se nas escondidas, alguma coisa ali, para o governo Lula, porque ela foi na posse, abraçou o Lula, certo? Então tá aí, a Damares ganhou, ela foi derrotada e Deus sabe aí o que faz, né? Porque na época, eu digo que, pra mim, a Damares e ela, a gente não pode dizer que ela não fez um bom trabalho, tá? A Flávia Arruda. Ela fez um bom trabalho no ministério dela. Então, pra mim, que qualquer uma das duas ganhasse, tanto seria bom, entende? Só que depois, quando a gente viu aquele vídeo dela na posse do Lula, abraçando e falando que estamos juntos, algo assim, pra mim já perdeu a confiança, né? Porque não tem como fazer parte de dois governos e agradar os dois,
certo? Ou ela é de esquerda ou ela é de direita, né? Ela não tem como ser ministra de um governo de direita e na posse do que ganhou as eleições de esquerda e abraçar e falar que estamos juntos. Não bate. Ou você é uma coisa ou você é outra, né? Não que ela não possa ser. Ela seja do partido que ela quiser e bem entender. O que ela não pode e o que não dá para entender, na verdade, é ser ministra de um governo de direita, sendo que estava torcendo pro de esquerda ganhar. Não dá para entender. Fica confuso, né? É por isso que esses políticos, eles se perdem e se enterram politicamente. É por isso. Não é o povo que é o culpado disso, é eles. Por quê? Porque eles ganham uma eleição nas custas de um candidato, de um presidenciável, que o povo tem muita confiança. E depois eles vão lá e tacam a faca nas costas, né? E aí acaba que o povo tá vendo tudo, meu amigo. Vai demorar um pouquinho, mas você vai ter o que você merece. É o caso do Romário, a Soraya Tronic, que passou aquele vexame desnecessário, que foi lá contra o Bolsonaro, e o Bolsonaro levou lá um monte de papéis com cargos que ela pedia, e ela sofreu uma gafe gigante, desnecessária, não tinha necessidade, certo? Mas como ela estava muito agressiva pra cima dele, o que ele foi? Jogou na cara. Ó, você tá assim porque eu não te dei os cargos que você pediu. Tá aqui tudo assinado por você, né? E aí ela dizia que ela confiou nele, que ele traiu, mas ele falou, você, que ele falou naquela sabatina, você se elegeu no meu nome, você foi uma estelionatária política. Porque você se elegeu com o meu nome. Não foi eu que me elegi com o seu nome. Eu não ganhei eleição porque você me apoiou, né? Então, são pessoas assim que não entendem que fazendo esse tipo de escolhas estão se prejudicando a si próprio, certo? E aí a gente acaba esperando para ver o que vai acontecer e que seja o melhor para o nosso Brasil, para o nosso país, né? Que é o que a gente precisa, que as coisas melhorem no país, né? Então, gente, é essa notícia aí que eu queria trazer para vocês sobre a Michelle Bolsonaro, né? Vamos ver aí que em 2026 tenham surpresas. O Brasil precisa de gente honesta no poder. O Brasil precisa de gente coerente, de gente que realmente queira ajudar o povo brasileiro. É disso que o Brasil precisa, né? O Brasil não precisa de mais uma ali. O Brasil precisa de pessoas que façam a diferença para o seu povo, tá? Bom, não esquece de se inscrever no meu canal, deixar o teu comentário e o teu joinha, tá bom? Fiquem todos com Deus e tenham uma boa noite.